Graças e paz, irmãos. Estamos aí mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Continuamos com a nossa série Minha Cidade é Meu Horizonte. E hoje o subtítulo é justamente Novo Horizonte, né? Nós estamos vivendo mais um ciclo de vida como igreja local. Completamos 37 anos de vida de igreja e tem sido para nós algo maravilhoso, né? Poder ver o que nós já passamos, pessoas sendo alcançadas, salvas, pessoas regeneradas, famílias transformadas. Também vimos muitas lutas, muitas dificuldades, porém isso não nos abala e nós precisamos e devemos confiar no Senhor e continuar firmes no propósito de servir e adorar o nosso Deus. Portanto, vamos analisar justamente sobre isso, um novo horizonte. Há horas que nós precisamos parar e avaliar que ciclos se fecham, acabam e voltam outros, né, outros momentos. Por isso o título Ciclos, né? E eles acabam trazendo para a gente muita luta ou também muita bênção. Isso vai depender muito de como nós encaramos, como nós obedecemos à vontade de Deus, não é verdade? Então, chegar ao fim de um ciclo sempre desperta emoções especiais, ou emoções especiais. Quando olhamos para trás, enxergamos desafios que pareciam impossíveis, né? Oração que foram respondidas também, pessoas que chegaram, vidas que foram restauradas e milagres que talvez nem tenhamos percebido em sua totalidade enquanto aconteciam. Né? Muita coisa acontece no nosso dia a dia. É importante celebrar. A gratidão é uma das marcas de quem reconhece a mão de Deus em sua história. O povo de Israel aprendeu isso muitas vezes. Antes de avançar para novos desafios, eles paravam para lembrar os feitos do Senhor. A memória das vitórias passadas fortalecia a fé para as batalhas futuras. Mas existe algo igualmente importante. Não viver apenas de lembranças. Deus nunca chamou seu povo para construir morada no passado. Cada vitória se torna um testemunho de que Ele, o nosso Deus, continuará sendo fiel no futuro. Né? Então encerramos um ciclo, celebramos a Deus, agradecemos pelas nossas células, nossas famílias, na nossa igreja, em nossa cidade, mas também precisamos levantar os olhos para um novo horizonte, algo que deve ser vivido daqui para frente, porque ainda existem promessas a serem vividas, promessas dadas por Deus e pessoas a serem alcançadas e territórios, cidades, estados, nações que precisam ser conquistados. Então Deus nos trouxe até aqui. Nós vamos ler lá Josué, o livro de Josué, capítulo 3, versículo 3 e 4, talvez você já tenha a lembrança dele, mas é bom recapitular. Vai falar algo muito interessante. Quando Israel estava prestes a atravessar o Jordão, recebeu uma orientação especial. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando-a, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho antes. Então, Josué 3, capítulo 3, versículo 3 e 4 vai falar isso. E a arca era um momento especial da história do povo de Israel, para quem já conhece. Ela não está mais entre nós, essa arca. Houve uma retirada da presença da população, do povo, né, em geral, para que essa arca não se tornasse algo, até mesmo objeto de uma idolatria, colocar nela algum poder divino que não lhe pertence. Então a arca ela se finda e mais tarde em Jeremias 3,16 Deus vai dizer claramente que não há necessidade mais de tê-la conosco. A nossa arca hoje, a nossa presença de Deus, que a arca representava, é o Espírito Santo conosco e a plena convicção de que Ele está conosco em todo e qualquer momento. Mas aquela arca foi necessário para aquele momento. Né? Era tão sério que se alguém que não fosse da tribo específica colocasse a mão nela, a tribo seria então fulminado. Isso aconteceu com alguns, né, que colocaram a mão na arca e foram mortos por desobedecer
aquela ordem tão bem clara e explícita de Deus. Então havia um distanciamento de 900 metros e não era à toa, Deus sabia o que estava fazendo e falando para o povo, né? Então o povo estava entrando em uma fase completamente nova na sua história, quando isso acontece. Eles nunca haviam passado por aquele caminho. Não havia experiência, mapa ou referência humana que pudesse garantir a segurança. A única garantia era a presença de Deus, e isso era representado por aquela arca. Então a arca representava justamente isso. Deus caminhando à frente do seu povo. O segredo da jornada não era a capacidade de Israel, do povo, da pessoa, do seu braço, mas sim a fidelidade de Deus. Por isso Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, ou confia em si mesmo, né, para vencer as batalhas que nos são propostas tanto no âmbito natural como espiritual extraordinário. O mesmo acontece conosco, então. Muitos dos desafios que enfrentamos durante o ano eram desconhecidos, não é verdade? Algumas situações nos pegaram de surpresa e houve momentos em que não sabíamos exatamente o que fazer. Mas Deus foi fiel em cada etapa da caminhada. E quando olhamos para trás, percebemos que não chegamos até aqui por força própria. O Senhor foi à nossa frente. Ele abriu portas, trouxe provisão, fortaleceu nossa fé, sustentou nossa caminhada. Que maravilha, né? Vivemos porque o Senhor nos mantém. O nosso fôlego de vida está nas suas mãos e Ele é poderoso para nos manter vivos e também para nos chamar em tempo oportuno, segundo a sua vontade, né? E a pergunta que nós fazemos diante desse tópico é: qual foi o maior desafio que Deus ajudou você a superar na tua vida, nos teus ciclos da vida? Você sabe enunciar, né? Sabe quais foram? Né? Você também, onde você percebe claramente a fidelidade de Deus nesses últimos anos, ou nesse último tempo que você tem vivido? Você tem percebido claramente a fidelidade de Deus? Pelo que você mais gostaria de agradecer ao Senhor hoje? Né? Qual é o teu motivo de gratidão hoje? Que Deus quer que você faça ou veja o que Ele está fazendo. Né? Deus nos trouxe até aqui, e qual é o motivo de agradecer, então, a Deus nesse momento? Bom, o segundo tópico vai dizer: nunca passamos por esse caminho antes. O texto de Josué revela que Deus frequentemente nos conduz por caminhos novos. Existe uma tendência natural de queremos controlar o futuro. Gostamos do previsível, gostamos de saber exatamente o que acontecerá amanhã. Por isso a gente vê aí a temperatura, né? Se vai chover, a meteorologia, se vai chover, se vai fazer frio, né? Hoje mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo, está previsto aí o -3 graus, né, para amanhã. Que Deus tenha misericórdia, né, e possa suprir também a vida daqueles que têm dificuldade na proteção diante do frio, né? Então, que Deus tenha misericórdia. Nós podemos ajudar de alguma forma. Quando conhecemos alguém carente, necessitado de apoio, de abrigo, a gente pode assim fazê-lo, né? Bom, talvez que Deus queira abrir portas que hoje sequer imaginamos também. Nós não sabemos do futuro, né? Talvez existam pessoas que ainda conheceremos, ministérios que ainda nascerão, e células que ainda serão multiplicadas, e histórias que ainda serão escritas, né? O futuro é algo maravilhoso se imaginar que ele ainda não está presente, mas ele existe, né? Parece falar algo assim incoerente, mas é uma realidade. Há um futuro previsto. Há uma eternidade para nós. O mundo não acaba nesse exato segundo. A cada segundo que nós avançamos no futuro, a gente sabe que ele está ali. Por isso o horizonte é tão importante. O horizonte nos lembra que ainda há muito pela frente. O Deus que foi fiel ontem continuará sendo fiel hoje e amanhã, né? Hebreus capítulo 13 vai falar justamente sobre isso, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, existe alguma área da sua vida que te faz temer o futuro? É uma pergunta que eu lhe faço. Há algo que te faz temer? Talvez a gente, por falta de
se autoexaminar, não percebe o que nos produz medo. E aí nós precisamos enfrentá-lo e saber como lidar com ele, sempre confiando que Deus é poderoso e é superior a toda e qualquer dificuldade que possa existir. O que significa confiar em Deus quando não conhecemos todos os detalhes do caminho, né? Quando você entra num ônibus para viajar ou num automóvel, você não conhece todo o caminho. Você imagina, você talvez já passou por ali, mas não tem lembrança total de todas as sinalizações, de tudo aquilo que você vai viver. E você pode enfrentar um caminho que tem obstáculos, pode estar com impedimento, né? Interrompido em algum momento. Então, tudo isso nós precisamos entender que na vida também nós precisamos conhecer que Deus sabe o caminho. Nós não precisamos conhecer o caminho como um todo, mas nós sabemos que Deus sabe os detalhes desse caminho que vivemos e nós vamos vivê-lo com a graça dele. E qual seria o novo desafio que você sente que Deus está colocando diante de você? Deus não nos criou para ficar estagnados, apenas aguardando a sua volta, mas Ele nos colocou para uma missão, de levar a palavra de Deus a outras pessoas e mostrar o seu amor e a sua misericórdia. Bom, ainda há muita terra para conquistar, né? Depois de muitas batalhas e muitas vitórias, Deus disse algo surpreendente a Josué. Josué 13, versículo 1. Você está bem velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Josué, nós sabemos que ele morreu aos 110 anos de idade. Teve uma vida longa, mas de muita luta, para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. É ele que escreve, né, de uma forma tão radical e bela, ao seu povo diz: olha, escolheis a quem vocês querem servir, aos deuses dos seus pais do passado ou ao Senhor Todo-Poderoso. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, 24:15 está nos dizendo isso lá em Josué. Esse versículo que nós vimos, né, você está já bem velho, ainda há muita terra a ser conquistada. Israel já havia conquistado cidades, derrotado inimigos e avançado, né, muito mais do que imaginava no início da jornada. Mesmo assim, Deus diz: ainda há mais. Não era uma crítica, e sim um convite. Deus sabe que se ficarmos apegados ao passado, isso pode gerar acomodação e estagnação. E o Senhor quer gerar novos sonhos em nossos corações. O povo tinha motivos para celebrar, mas não podia perder a visão. O mesmo vale para nós. Temos muito que agradecer a Deus, que fez grandes coisas por nós. Pessoas que foram salvas, famílias foram restauradas e vivemos também líderes que foram levantados, células que cresceram. O Evangelho alcançou pessoas em nossa cidade e nossa vizinhança. Então, mas ainda há muita terra para conquistar. Ainda existem vizinhos que precisam ouvir de Jesus, ainda existem familiares pelos quais estamos orando, ainda existem amigos afastados que precisam voltar para perto de Deus, e ainda existem as ruas, bairros e regiões da nossa cidade esperando pela manifestação do amor de Cristo. Ainda existe uma geração inteira que precisa ser alcançada. Qual a pergunta que nos faz? Qual terra Deus ainda deseja que você conquiste? Talvez é a terra da tua família, né? Dos teus amigos. Nós não estamos falando aqui terra no sentido literal, mas de vidas que precisam ser alcançadas. Terrenos que têm porcentagem de terra boa, pedregoso, terreno duro, espinhoso, né? Segundo a parábola de Jesus, parábola da semeadura. Nós precisamos levar a palavra de Deus a todo e qualquer lugar, independente da condição e da pessoa. E se ela for tocada, e se o Senhor permitir, ela será transformada. Uma metanoia acontece, uma metamorfose, e a pessoa passa a viver uma vida plena e a conhecer os mistérios de Deus, né, revelados para os seus. Quem são as pessoas que ainda sonham ver rendidas aos pés de Jesus? Você conhece alguém ou quer que alguém seja alcançada para o Senhor Jesus? Claro que a gente quer, principalmente os nossos, né? Aquele que faz parte da nossa vida familiar, nosso núcleo familiar, filhos, netos, enfim, esses são os que nós queremos ver na presença do Senhor.
E qual a parte da cidade que você mora que Deus tem colocado no seu coração, né? Trabalhar e abençoar? Bom, somos um povo caminhando com o Senhor. É o quarto tópico e último. Nenhuma das conquistas de Israel aconteceu individualmente. Eles atravessaram o Jordão juntos, marcharam ao redor de Jericó juntos, conquistaram cidades juntos, celebraram, choraram, venceram juntos. Da mesma forma, Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. A beleza da vida em célula, por exemplo, é justamente essa. Somos uma família espiritual caminhando na mesma direção. Celebramos as vitórias e carregamos os fardos uns dos outros, oramos uns pelos outros e sonhamos juntos. Quando uma pessoa cresce, todos celebram. Quando alguém é restaurado, toda a família se alegra. Quando uma nova pessoa encontra Jesus, todo o céu festeja. Então, o próximo horizonte será conquistado por um povo unido, cheio do Espírito Santo e apaixonado por vidas sendo alcançada pela missão que Deus nos deu de ir e levar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, todo ser humano, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos deixou, e Ele estará conosco e está conosco até a consumação dos séculos, né? E a pergunta que fica é: como a célula ajudou você nesse último ciclo? Nós precisamos avaliar essa função da célula, de estar nos reunindo para ouvir e viver a palavra de Deus. Isso tem feito a diferença para você? Tem acrescentado fé? Paulo fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus, não só nos momentos de célula, em todos os momentos, mas na célula também, porque é um momento direcionado aonde Deus usa aquele momento para glorificar o seu nome e também para nos abençoar. De que maneira você pode contribuir ainda mais para a unidade na célula no próximo ano, né? O que nós podemos fazer para continuar unidos cada vez mais como uma célula forte que ganha almas para Cristo? Veja que interessante, quando estamos juntos, que é mais gostoso poder compartilhar a vitória e poder celebrar. Como Deus pode usar a sua vida para fortalecer outras pessoas? Ele pode, né? Você pode dar teu testemunho de vida daquilo que Deus fez no teu coração, da esperança que você criou ao conhecer a vontade de Deus e a palavra do Senhor. Bom, ao encerrarmos então esse ciclo, fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, olhamos para trás com gratidão. Reconhecemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E cada conversão, cada célula, cada oração respondida e cada vida transformada são testemunhos da fidelidade de Deus. Mas também olhamos para frente, com fé. Ainda há novos horizontes. Ainda há muita terra para conquistar, muitas vidas para serem alcançadas. Ainda há pessoas para amar, discipular e alcançar. Ainda há sonhos que Deus deseja realizar. O Senhor renova hoje a nossa visão e aponta nossos olhos para um futuro com esperança renovada. O Deus que nos trouxe aqui continuará caminhando à nossa frente. E se ainda há horizonte diante de nós, é porque Deus ainda não terminou sua obra. Deixo para você uma aplicação prática. Faça uma lista de 3 motivos específicos de gratidão por esse tempo de vida que você tem vivido. Escreva o nome de 3 pessoas que você deseja alcançar nesse próximo, na continuidade. E ore diariamente pela transformação da sua cidade. Comprometa-se a permanecer conectado à sua célula no próximo ciclo. E peça a Deus uma visão renovada para os novos horizontes que Ele tem preparado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse ano que nós vivemos, né, como igreja, e estamos vivendo agora o ano 2026. Que Deus continue nos guardando e abençoando. E vamos pedir para que o Espírito Santo amplie nossa visão para os próximos horizontes. Orando pelos nossos amigos, familiares, vizinhos que ainda não conhecem Jesus, e pela cidade, pelos líderes, pelas células, pela próxima estação que Deus está preparando para todos nós. Pai amado, mais uma vez chegamos ao final de um estudo, sabendo que o Senhor é que complementa em nosso coração a tua vontade. Teu Espírito Santo, Pai, possa transformar nossos pensamentos sempre em fazer a teu querer, Pai. Obrigado pelo tempo que temos vivido, pelo tempo que temos
visto, Senhor Deus, o teu amor e a tua graça se manifestando sobre nós. Continua guardando a vida daqueles que se converteram, Pai, que se entregaram ao Senhor Jesus, fortalecendo, Pai, a nossa parte, que o Senhor nos ajude a cumprir a missão discipuladora e que assim nós possamos vê-los cada vez mais firmes na tua presença. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por essa célula, abençoa os líderes, Senhor Deus, abençoe a vida, Senhor Deus, da Mesalia e de todos os irmãos que fazem parte desse momento de estudo juntos, todas as quinta-feiras. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor dê a paz, que o Senhor renove a fé e a esperança. Nós somos gratos por isso. E a minha oração é em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.